Olá pessoal do AgroLink, eu sou o Felipe Miranda. Hoje dia 3 de outubro de 2011. Começamos o mês de outubro então diante de um cenário macroeconômico aí bastante conturbado ainda. Recebemos notícias hoje de que a Grécia assumiu que não vai conseguir cumprir as metas de superávit, então isso aí leva um temor ainda muito maior para os investidores e nos leva a mais um movimento de risk-off, que a gente chama, que é um movimento de saída dos investidores das commodities agrícolas. Semana passada, então, a gente viu uma pressão muito forte, principalmente nos grãos, café também, uma pressão muito forte nas bolsas de Nova York e Chicago. Então, os fundos saindo das posições compradas, a gente tinha posições de fundos abertas aí, compradas há um bom tempo, eles acabaram saindo dessas posições compradas, o que ainda pressionou ainda mais o preço dos grãos. Na sexta-feira, ainda para ajudar muito mais nesse cenário de queda, o USDA, o Departamento de Agricultura americano, acabou divulgando um dado aí de oferta de milho maior do que o esperado para o mercado. Esses dados para a soja não foram tão negativos, a soja tinha os dados positivos, a oferta foi menor em relação ao mês anterior, porém o preço da soja foi puxado pelas cotações do milho. O milho apresentou aí, então o limite de queda diário, uma queda realmente muito forte, e isso aí acabou puxando todas as outras commodities junto com ele. Semana passada eu tinha comentado do preço da soja em reais e do milho também, se a gente fosse parar para cotar dólar e real, o preço da soja em reais ainda se mantinha estável devido à alta do dólar, porém com as quedas fortes da semana passada a gente não está mais vendo esse movimento. Então o preço do dólar, a alta do dólar não conseguiu acompanhar esse movimento de queda das commodities. Então o cenário ainda continua, a gente segue que num momento de bastante atenção para o cenário macroeconômico, apesar dos fundamentos serem realmente positivos, a gente sabe que o cenário macroeconômico vai fazer muita diferença para o preço dessas commodities durante essa semana. Então, apesar de o relatório tenha saído de oferta do milho ter sido negativo no sentido de preços, pressionou um pouco mais os preços, na verdade ainda é um dado positivo se formos comparar com a safra do ano passado. No ano passado a gente tinha estoques muito mais altos do que esse ano. E a gente sabe que a expectativa de safra americana realmente não é muito boa, então vamos ficar de olho no relatório do dia 12 de outubro. É um relatório realmente muito importante para o mercado. Talvez alguns comentários surgem aí de que o Departamento de Agricultura americano tenha divulgado esses dados positivos a fim de não precaver um pouco o mercado e não tentar justificar um pouco o que pode vir para o mês que vem. O mês que vem, então, a gente acredita que possa vir relatórios realmente muito positivos e que possam elevar um pouquinho o preço das commodities de novo. Então a expectativa para essa semana, depois de uma queda muito forte no preço das commodities, é que essa semana comece a se recuperar. Alguns já previam que pudesse continuar caindo, eu também acredito que pode sim ter um movimento de queda, mas vai ser normal um movimento de recuperação depois das fortes quedas da semana passada. O milho atingindo aí o limite de baixa na sexta-feira, então hoje é um dia que ele pode sim recuperar, durante a semana pode se recuperar, mas o cenário macroeconômico, essas notícias da Grécia, notícias da economia americana, qualquer movimento que o mercado julgue não muito bom, pode influenciar assim nas commodities. Então a expectativa aí para essa semana de um pouco de recuperação, assim como para o café também. O cenário para o boi aqui na BMF continua bastante estável. A gente sabe da entrada de oferta de gado confinado. Essa oferta ainda está entrando, mas já não é tão grande. Então a gente já reparou na semana passada, pôde perceber um movimento de recuperação no preço do boi, no indicador Exalc, já teve uma leve alta, porém a gente não sabe até onde que essa alta vai ser considerada. O vencimento outubro está sendo negociado ainda acima do mercado físico, então ele pode sim ter esse ajuste, como eu comentei semana passada. Acredito que para essa semana o cenário continue um pouco ainda neutro, com quem sabe uma leve alta acompanhando o movimento do mercado físico. O milho aqui na BMF, importante salientar que ele estava atingindo suportes aí nos patamares de R$32 a saca e acabou perdendo esses patamares. Então, em níveis técnicos, falando de gráfico,
ele perdendo esses R$ 32, ele ganhou força no movimento de queda, então acompanhando um pouco o movimento de Chicago, perdeu força, mas o cenário macroeconômico aqui do Brasil para o milho ainda é bastante positivo, os fundamentos ainda são bastante positivos, então essa queda, claro, como eu tinha comentado, esse preço alto podia estrangular um pouco a cadeia produtiva do milho, então essa queda é um movimento natural que pode acontecer, mas não acredito numa queda muito forte ainda para esse milho. Vamos esperar essa semana o comportamento aí dos preços, principalmente no mercado físico. Então acredito que é isso. O café, a gente viu um movimento de queda muito forte, ele está muito balizado pelo cenário macro, o dólar se valorizando, então isso aí faz com que exista uma pressão maior ainda no preço do café, apesar daquele cenário positivo também para os fundamentos. O cenário de fundamentos não muda num curto prazo, mas o cenário macroeconômico vem influenciando forte nas commodities e o café não é diferente. O dólar então subindo forte, os investidores saindo do risco commodities e migrando para outros investimentos, pode gerar sim uma pressão nesses preços. Acho que para essa semana é isso, pessoal. Tenham uma boa semana e bons negócios.